Isaías 1:10. E o título dessa mensagem é O culto que Deus tem saudade. O culto que Deus tem saudade. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós vivemos dias em que está na moda, e eu acredito que veio para ficar, é a chamada valorização da experiência do cliente ou do usuário. Afinal, como todos nós sabemos nas regras comerciais, o cliente é o rei e o cliente tem sempre razão. Então, desde o momento em que esse cliente, esse usuário, ele passou a ocupar o centro da relação de consumo, as empresas têm procurado fazer com que ele interaja com a empresa e que ele fique satisfeito com a sua experiência com aquela empresa. Assim, maximizando essa experiência do cliente, as empresas acabam percebendo que só tem a ganhar. E por isso mesmo, elas ganhando em visibilidade, significa que elas vão também poder aumentar os seus lucros. Daí a insistência de curtidas, a insistência de likes. Deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua curtida, para que você possa estar sabendo das nossas novidades, sempre que tiver uma publicação. E assim, nas redes sociais, cada cliente ele é disputado hoje ferrenhamente. Inconscientemente, nós, quando viemos para a igreja, para o ambiente do culto, o ambiente religioso, nós acabamos, de forma mesmo inconsciente, introjetando essa filosofia dentro das nossas igrejas e dentro dos nossos cultos. E aí tudo é feito para agradar o frequentador, tudo é feito para que ele se sinta confortável, não apenas física, mas também emocionalmente, despertando nele o desejo de sempre retornar. Qual o problema disso, quando nós aplicamos essa filosofia à igreja? É porque o culto, ele deixa de ser centralizado na pessoa de Deus e ele passa a ser centralizado na pessoa do ouvinte, daquele que frequenta. Aqui em Israel, nós temos uma situação em que
o povo estava frequentando o culto, estava cultuando a Deus, mas o Senhor, ele diz, olha, eu não quero mais o culto de vocês. Eu estou farto, eu não aguento, o culto de vocês, a reunião solene de vocês, não me impressiona, não me traz alegria. E aqui Deus, ele assume a posição contrária dessa filosofia vigente, em que o palco, o centro do palco não está naquele que oferta o culto, mas o centro do palco, como deve ser, está naquele que recebe o culto, naquele que é cultuado. Então eu queria meditar com você hoje o seguinte: como é o culto que Deus tem saudade? Nós ficamos um bom tempo agora, durante o lockdown, sem podermos nos reunir corporativamente, né? Estarmos aqui hoje, mesmo no número mais limitado, mas antes eu participei aqui de culto em que só tinha o pastor Pedro, a pastora Janete, a banda e o pessoal da mídia, da transmissão, porque estávamos em lockdown, então não podíamos receber ninguém. E muita gente sentiu falta. E diz nas redes sociais, ai, como eu estou doido que a igreja volte, eu estou com saudade do culto. E a minha pergunta para nós respondermos nessa noite é a seguinte: e Deus, será se Ele tem saudade do nosso culto? Será se Deus tem saudade do nosso ajuntamento? Será se Ele sente falta dos nossos encontros? Ou será que somos apenas nós que sentimos? Então, meu querido, eu queria convidar você a viajar comigo nesse texto. Para quê? Para que a gente possa entender o próprio Deus dizendo, estabelecendo as bases em que Ele quer ser cultuado. Para quê, pastor? Para que nós possamos verdadeiramente prestar a Ele um culto que seja digno do seu nome. Um culto em que Deus sinta prazer em estar presente comigo e com você aqui, dando sentido à nossa reunião, fazendo com que o nosso ajuntamento seja agradável a si mesmo. Amém? Então vamos lá. Israel está aqui mais ou menos no século 8 a.C. Davi já tinha passado, Salomão já tinha passado. Roboão, que foi o substituto de Salomão, não conseguiu manter o Reino Unido. O reino se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. E Isaías está aqui em Judá, que é chamada de Reino do Sul. Ficaram apenas 2 tribos, as outras 10 tribos ficaram no Reino do Norte. E aí, Isaías está atuando o seu ministério no Reino de Judá, nas 2 tribos que ficaram debaixo da linhagem de Davi, digamos assim. Só que eles estavam vivendo dissolutamente, eles estavam vivendo fora dos padrões daquilo que Deus havia estabelecido, e Deus levanta o profeta Isaías para profetizar, para poder adverti-los de que, se eles não se consertassem, eles seriam expulsos da terra, eles perderiam o direito de estar habitando na terra que o Senhor havia dado a eles. E Deus faz sérias advertências, e Deus estabelece aqui uma espécie de um tribunal, em que Ele chama o seu povo, e Ele, nesse tribunal, Ele vai fazer as suas acusações, as suas reclamações, as suas solicitações, e dizendo como é que Ele quer ser cultuado. E eu aprendo nesse texto, em primeiro lugar, que o culto que Deus tem saudade, que agrada a Deus, é, em primeiro lugar, um culto sincero. Amém? Um culto sincero. O que é um culto sincero, pastor? Um culto sincero é aquele cujas atitudes externas, elas são a expressão daquilo que está no nosso íntimo. Um culto sincero, porque ele diz assim no versículo 11, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? O sistema de sacrifício que Deus havia instituído, ele havia perdido o sentido. Por quê? Porque a intenção do sistema de sacrifício era, por meio do sacrifício, aproximar as pessoas de Deus, fazer com que elas desenvolvessem a sua piedade, o seu amor pelo Senhor. E aí, como eles simplesmente perderam
a boa intenção, a sinceridade, eles estavam fazendo o que faziam apenas mecanicamente. Ah, temos que sacrificar, então vamos lá, mata o animal. A coisa se tornou mecânica. Então, ela não traduzia mais a devoção a Deus. Era algo simplesmente mecânico, rotineiro. E Deus disse, olha, eu estou enfadado, eu estou cansado, eu estou querendo que vocês parem de trazer sacrifício à minha presença. Por quê? Porque eles não estão traduzindo a sinceridade daqueles que estão ofertando. Deus estava farto, irmãos, de tanto teatro. Deus estava cansado e que a aparente devoção, ela não se refletia na vida. Talvez o Senhor estivesse lembrando do que o salmista escreveu lá no Salmo 51, versículo 6, quando ele disse, eu sei que te agradas da verdade no íntimo. Deus se agrada da verdade no nosso íntimo. É isso que Deus quer de mim e de você. Alguém já disse o seguinte, aquele que é sincero, ele é sincero em todos os lugares e em todos os momentos. Eu preciso ser sincero em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as minhas relações, em todos os meus contatos, quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja no trabalho. Eu preciso ser sincero. Por quê? Porque Deus ama a verdade no íntimo. Sacrifícios não têm valor se a obediência não tiver de todo o coração. A gente precisa entender isso. O irmão que estava aqui há pouco falando da oferta, ele falando da necessidade de verdadeiramente aquilo que a gente oferta a Deus ser fruto, ser a expressão do nosso amor pelo Senhor. Porque quando há amor, há sinceridade. Thomas Brooks, ele é um comentarista bíblico e ele fala o seguinte, aquele que é sincero, aquele que obedece sinceramente, esforça-se para obedecer totalmente. Amém? Não existe meia sinceridade, não existe meio amor, não existe meia verdade. Deus é reto, Deus é pleno. E quando Deus nos dá, e quando Deus se dá, Ele nos deu plenamente de si. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta força, com tanto zelo, que Ele deu o seu único Filho. Então, quando Deus ele vem em direção a nós, Ele vem com toda sinceridade, com todo amor, com todo zelo. Então, Ele não pode receber menos do que a minha sinceridade. Amém? Eu acho que é por isso que Jesus ficou tão indignado, a ponto dele dizer lá em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se eu sou o Senhor, eu sou para ser obedecido. Não é assim? Lembra do tempo aí da escravizaram? Ixi, pastor, agora foi longe. Leôncio, quando ele dava uma ordem, podia chover canivete, tinha que ser cumprido. Por quê? Porque ele era o Senhor. Ah, sinceridade, tem que ser. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor, por que o senhor insiste tanto na sinceridade? Porque, irmãos, nós não somos salvos pela sinceridade, mas certamente podemos nos perder pela falta dela. Entendeu? Nós não somos salvos pela sinceridade, mas nós podemos nos perder pela falta dela. Tem aquele ditado, sincero mais errado, e é verdade. Por exemplo, se eu pegar aqui a leste-oeste, quero ir para a pedalada do sábado que vem, aí o pastor disse assim, vamos nos encontrar no Maluaga. Não disse o endereço, né? Não dava para dizer, até porque ele estava pedalando e não tinha o vídeo, não tinha aquele propósito. Mas aí você diz, eu vou preparar minha bike, vou também nessa pedalada. Você prepara tudo, aí você olha aqui e diz, ó, é leste-oeste, em direção a o Icaraí. Você vai chegar no posto Maluaga? Não.
Por quê? Porque você está no caminho errado. Você está sendo sincero, você se preparou, mas a sua sinceridade não garantiu que você atingisse o seu objetivo. Então, o fato de sermos sinceros não nos garante que a gente está no caminho certo, mas é o primeiro passo para a gente se relacionar com Deus. Tiago diz, 1:22, e sedes cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Precisamos ter a sinceridade como alvo do nosso coração. E aí você diz, pastor, por que isso? Simples. Salmo 139, o salmista diz, Senhor, para onde fugirei da tua presença? Se subir ao mais alto céu, lá tu estás. Se descer ao mais profundo abismo, ali tu também estás. Trevas e luz são a mesma coisa, nada me encobre. Então, não tem como a gente estar num relacionamento com Deus, escondendo, dissimulando, fazendo algo. Então, quando você vem ao culto, você se volta para cultuar a Deus, o primeiro requisito é que você esteja sendo sincero no seu coração. Igreja é um lugar onde não cabe teatro, a não ser nas peças do Ministério de Teatro. Mas não cabe teatro. Deus não aceita, eu não posso me relacionar com você na base do faz de conta. Por quê? Porque no reino de Deus não é assim. Numa empresa, você pode fazer alguma coisa de má vontade. Numa empresa, você está ali, dependendo do salário, está difícil o emprego, você não quer ser mandado embora. Então, muitas vezes, você se sujeita, se submete aquelas ordens, aqueles procedimentos, porque você diz, eu dependo disso aqui. No dia que eu conseguir algo melhor, tudo bem. Mas, enquanto isso, eu tenho que segurar aqui. E aí você pode trabalhar de má vontade, você pode não ser sincero na sua relação. Por quê? Porque o seu chefe não está vendo. Ele só olha o quê? O resultado. Ele lhe entregou uma meta e você cumpriu a meta. Para ele está tudo bem. Por dentro você está, mas ele não quer saber como é que está por dentro. Ele quer saber como é que está por fora. Entregou o resultado. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus eu preciso estar com o coração totalmente livre, desimpedido, para ser quem eu sou, porque o reino de Deus não cabe máscaras, amém? Não cabe máscaras. Você tem que estar aqui porque você ama estar aqui. Você está no ministério porque você ama estar no ministério. Você se relaciona com as pessoas porque você ama estar com as pessoas, amém? E acima de tudo, azeitando tudo isso, você precisa ser sincero com Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos, e Ele está vendo tudo, e tudo que você faz para o Senhor. Amém? William Plumer, ele fala, não existe substituto para a sinceridade piedosa. Não tem. Esse é o caminho que Deus quer que eu ande e você também. Segundo, eu aprendo nesse texto que o culto que Deus tem saudade, que o culto que Deus ama e que Ele quer receber de mim e de você é um culto envolvente. Aí você diz, pastor, o que é um culto envolvente? Explique melhor. Um culto envolvente é aquele culto no qual nós estamos presentes por inteiro, em corpo, alma e espírito. Quando ele diz no versículo 12, quem requereu de vocês pisotear nos meus atos? Quem requereu, quem pediu para vocês ficarem simplesmente só transitando aqui? Em outras palavras, ir ao templo, irmãos, para o povo de Israel, o templo era central na vida do povo de Israel. Tudo girava em torno do templo, porque o templo significava a presença de Deus. Ir ao templo é como ir à face, ver a face de Deus. Só que o lugar havia se transformado num mero curral. Um local onde colocava os animais, esperando a hora de sacrificar. E aí o sistema de sacrifícios havia perdido totalmente o sentido.
E nesse ambiente, a glória de Deus, a presença de Deus, aquilo que a gente chama de a Shekinah de Deus, o esplendor da sua glória, não podia se manifestar. Por quê? Porque as pessoas estavam ali de corpo, mas não estavam de alma, e muito menos adorando em espírito. E Deus quer que o nosso culto seja envolvente. Quando você vier aqui à casa do Senhor, não é que você vai se desconectar da vida, vai esquecer de tudo. Não. Você vai vir aqui e continua com as suas lutas, com as suas dificuldades, você vai trazê-las. Até porque você precisa apresentá-las ao Senhor, porque é Ele que pode resolver. Amém? Então, aqui nós não estamos num momento de catarse emocional ou de fuga da realidade, fazendo de conta que não existe nada. Não. Isso aí é coisa de quem usa o álcool, a droga, para fugir da realidade. Nós não estamos aqui para fugir da realidade, mas Deus quer, enquanto eu e você estamos aqui, que nós nos apresentemos por inteiro. Ele quer que você esteja aqui voltado, a sua atenção voltada para Ele, não com o corpo aqui e a mente lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá naquele relatório que você tem que fazer, lá naquela conta que você tem que pagar amanhã. Ai, como é que eu esqueci de programar? Queridos, deixa eu dizer uma coisa, esteja aqui por inteiro, amém? As pessoas apresentavam-se para o culto apenas com o corpo, mas o local do seu espírito estava bem distante. E deixa eu dizer uma coisa para você, já que a gente está falando de empresa. Culto não é o momento de bater ponto, mas é o momento de adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Não, você não veio aqui para bater o ponto. Você não veio aqui para poder o líder do teu ministério dizer, ah, está ali, estou vendo. Ah, o pastor, ó, estou aqui, hein, pastor. O pastor, ele não cobra, ele não marca colado aqui para saber se você está vindo ou não. Porque nós entendemos o que nós precisamos é ensinar a igreja do Senhor, e o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te aplicar a palavra ensinada, e você vai ser um cristão maduro, e você vai tomar decisões pautadas e guiadas pela palavra de Deus. Então, Deus dá pastores, líderes para a sua igreja, para edificação dos santos, para que o santo, ele seja consciente das suas tarefas, dos seus deveres, das suas obrigações e dos seus privilégios. Então você, quando vier para cá, venha em corpo, venha em alma, venha em espírito, porque você veio não para poder simplesmente encontrar o irmão, o amigo, que você faz tempo que não encontra, mas você veio aqui para adorar o Senhor, e adorá-lo em espírito e em verdade. Você diz, pastor, existe algo que Deus não tenha, que só eu tenho, que se eu não der para Deus, Ele não terá? Deixa eu lhe dizer, existe. Você diz, mas espera aí, Deus não é autossuficiente, Deus não é completo? Como é que tem alguma coisa que Deus só vai ter se eu der para Ele? E eu vou lhe dizer o que é. A sua atenção. Se você não der a sua atenção, Deus não vai ter a sua atenção. Porque é uma decisão sua. Você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para cultuar o Senhor. Eu sei que eu tenho uma série de coisas para fazer depois daqui. Eu tenho uma agenda para cumprir. Mas nesse momento em que eu estou aqui, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pastor, o que é sacrifício? Sacrifício, irmãos, é a gente dar o melhor que nós temos a quem mais nós amamos. Isso é sacrifício. Nesse sentido, o sacrifício não é algo ruim, é algo bom, porque ele é fruto do seu amor. A W. Pink, o escritor reformado, ele diz o seguinte: as nossas mentes são constituídas de tal forma que elas não podem, ao mesmo tempo, concentrar-se em Deus e fixar-se na roupa, no casaco ou no chapéu da irmã que está do lado, se bem que aqui ninguém usa chapéu, isso aqui foi uma frase que foi dita no contexto de frio, mas ele diz, olha, Deus
programou a sua mente de forma que você não consegue se fixar nele e ficar olhando a roupa da irmã, o sapato da irmã, o celular da irmã. Aqui não é lugar para isso, aqui é adorar a Deus, amém? Então, que você, glória a Deus, que você entenda isso. Claro que você vai vir, vai botar a sua roupa com decência, limpa, mas aqui não é o lugar de externalizar o luxo, a ostentação, de você dizer, essa bolsa é Louis Vuitton, esse relógio é Michael Kors, não sei nem se é Cross ou é Cross. Não é lugar para isso, porque o centro não sou eu, o centro é o Senhor, o centro é Deus, amém? Que você entenda isso. Às vezes as pessoas, irmãos, elas têm dificuldade, principalmente as pessoas mais simples, elas olham, passam e vêem uma igreja com ar-condicionado, aí a gente fica dizendo, só tem rico. Né? A gente experimenta isso lá no outro prédio, por quê? Porque a gente tem pessoas lá próximas da comunidade mais simples, e que a gente já ouviu muitos comentários, quando as pessoas passam lá e dizem, eu não vou entrar aí não, só tem gente rica. E às vezes quem está lá dentro está mais quebrado que arroz de terceira. Porque a igreja é um hospital de pecadores e não um museu de santos, amém? Aleluia. Então, queridos, deixa eu lhe dizer, por que eu tenho que estar em corpo, alma e espírito, pastor, no culto? Porque a adoração, irmãos, é a função mais elevada da alma humana. A adoração é a função mais elevada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Na eternidade, nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Então, na eternidade, não vai mais ter conta para pagar, amém? Boleto, esquece boleto, por favor. O pessoal criou até um meme que dizia assim, aquela atriz americana que casou com aquele herdeiro lá do trono na Inglaterra. E aí lá na cerimônia, ela aqui com ele, e ela olhando assim para ele com a cara tão angelical, e o pessoal disse, olha a cara de quem nunca mais vai se preocupar com boleto. Na verdade, querido, deixa eu lhe dizer, nós fomos criados para adorar a Deus. Agostinho, ou como os católicos chamam, Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que no coração do ser humano há um vazio tão grande, tão grande, tão grande, do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Então, não tem como eu ser um ser realizado nessa vida sem eu conhecer a Deus. Por quê? Porque se eu não conhecer a Deus, eu não vou adorar a Deus. E se eu não adorar a Deus, eu não estarei cumprindo a principal função para a qual eu fui criado. Entende? Sabe o que é você viver uma vida toda sem você exercer o papel para o qual você foi criado? Sabe o que é você ter algo que nunca funcionou adequadamente, porque ele não está cumprindo a sua função? Assim é o ser humano que não conhece a Deus. Ele vive nessa vida. Ele passa por esse mundo, mas ele não desfruta da maior alegria que um ser humano pode experimentar. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sexo é uma bênção, mas não existe no sexo a maior prazer comparado do que adorar a Deus. Eu vou repetir. Não podemos comparar o prazer sexual com a adoração a Deus, porque são coisas totalmente distintas. E sabe por que muitas vezes as pessoas ficam pulando de parceiro em parceiro, procurando algo que lhes preencha? E diz, essa aqui vai ser. Aí quando se relaciona, diz,
foi bom, mas não foi isso aqui que eu estou procurando. E sair em busca, porque Ele quer preencher o vazio do seu coração. E esse vazio não vai ser preenchido com coisas, com prazeres, com bens. Esse vazio só vai ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. Amém? Os homens carnais contentem com os atos da adoração, porque ele não tem o desejo real de comunhão com Deus. Ele quer simplesmente fazer o ritual. Como é o ritual aí? Tem que matar um animal? Tem que oferecer? Pronto, então eu vou fazer. Adorar a Deus, servir a Deus não é receita de bolo não, querido. Não é uma coisa programada que você tem que fazer, porque isso é feitiçaria. O que é feitiçaria, pastor? É quando você faz algo, cumpre ali o ritual, que a gente hoje chama de simpatia, né? Para poder, porque feitiçaria é um nome muito forte. A pessoa diz, simpatia para atrair o amor. Pegue o seu cabelo e aí molhe, e aí bote dentro no pires com água em cima do muro. Aí a pessoa vai dizer, e vai atrair. Eu disse, não sei, mas se um gato passar ali, quebra. Não é receita de bolo. Isso é manipular o sagrado. Não existe com Deus manipulação do sagrado. Com Deus, Ele estabelece as bases e nós nos sujeitamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua experiência de cliente, de usuário, ela é boa para a empresa que você compra o seu produto. Você pode dar o seu like, você pode dizer se foi bom ou não. Ok, está lá na sua relação comercial. Mas com Deus é diferente. Com Deus você não é o centro, Ele é o centro. Então o culto não é feito para mim. Ah, irmão, gostou do culto? Eu não gostei do culto. O culto não foi feito para você, o culto é para Deus. Amém? Esses irmãos que estão aqui, toda essa estrutura que é montada aqui, não é para lhe agradar. Como assim? Isso aqui para alcançar pessoas lá fora. Isso aqui é para dar a estrutura que a gente quer de louvor a Deus e adoração, mas ninguém está aqui em função do ouvinte ou do usuário, porque nós entendemos que você que veio aqui é tão adorador quanto os que aqui estão, quanto os pastores, quanto as pessoas que estão envolvidas, porque tudo isso aqui que é montado não é para simplesmente fazer a máquina funcionar. Nós não estamos aqui para poder fazer o show acontecer. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Então, a sua responsabilidade, deixa eu lhe dizer, é tão grande quanto a do pastor Pedro. É. Porque você é um adorador à semelhança do que ele é. E ponto final. A religião pode pegar e dizer, não, ele é o sacerdote e eu sou o leigo, então a responsabilidade é dele e eu vou ali só para receber. Ei, irmão, você não veio aqui só para receber, você veio aqui para adorar. Amém? Aí você diz, pastor, eu vou receber? Vai. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Quando você adora a Deus, quando você dá a Deus tudo que você é, tudo que Deus é, vai estar à disposição do que você é. Você entende isso? Quando você dá a Deus tudo que você é, tudo aquilo que Deus é, vai estar à sua disposição. Então você vai ser abençoado. Então não se preocupe de vir aqui, eu vou para ser abençoado, eu vou para adorar a Deus. E consequentemente, tudo aquilo que emana da presença de Deus. Irmãos, quando a gente atrai a presença de Deus, onde a presença de Deus está, tudo aquilo que tem nele, tudo aquilo que emana dele, vai estar aqui, não tem como não sair abençoado.
Mas o foco não é esse, o foco é Ele e não eu. Que nessa noite você possa entender isso e dizer: Senhor, faz de mim uma pessoa sincera, faz de mim uma pessoa que está presente para te adorar, em corpo, alma e espírito, com todo o meu ser, com todas as minhas forças, porque eu sei que assim fazendo, o Senhor vai se agradar do meu culto, da minha reunião, do nosso ajuntamento, e vamos estar cumprindo a função para a qual o Senhor nos criou. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Queria chamar os irmãos aqui da... O nosso desafio, sabe qual é? É a gente não se acostumar com as coisas de Deus. O meu e o seu desafio, especialmente dos pastores e dos líderes, é não se acostumar com as coisas de Deus. Sabe por quê? Com o tempo, de tanto fazer, o pastor Pedro, ele já sabe. Se ele chamar o pastor Júnior, se ele chamar a pastora Cristiane, chamar qualquer outro líder da igreja e dizer: rapaz, eu não vou para o culto, vá lá, tome a frente, conduza, eu vou tirar férias, vou viajar. De tanto fazer, às vezes a gente sabe, um culto tem um louvor, tem uma parte da oferta, tem a parte de avisos, tem a parte de pregação. Quando a gente passa pelo menos uns 5 anos dentro de igreja, a gente vê formatações diferentes de culto, mas em resumo é isso. Não tem muito o que fugir. Um faz antes, outro faz depois, um faz a ceia de um jeito, outro faz a ceia do outro. Uns botam uma ceia aqui na frente, botam uma arca aqui, e só falta vir o sacerdote, todo mundo. São formatações, mas deixa eu lhe dizer, nós não podemos incorrer no erro de nos acostumarmos com as coisas de Deus, a ponto de que as coisas de Deus, elas não toquem mais o nosso coração, que a gente chegue no culto, entre e saia do mesmo jeito, porque nós estaremos nos enganando. Nós precisamos dizer: Deus, rasga os céus e desce, rasga os céus e desce deste lugar. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos restaurar é o encanto com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo numa época de muita tecnologia, e que a gente fica cada vez mais assim, boquiaberto, quando a gente às vezes hoje assiste filme da década de 80, De Volta para o Futuro, aqueles filmes que na época era futurista, você olha assim e diz: não acredito. Quem aqui já assistiu Perdido no Espaço? Você olha assim e diz: eu não acredito que isso aqui era futuro, porque já passamos, superamos. E nós que vivemos nessa sociedade sensorial, do ver, do sentir, de valorizar a experiência da interação, nós corremos um sério risco de chegar para o culto e você querer que cada vez mais as pessoas aqui se superem, fazendo malabarismos espirituais, para poder manter você animado para estar aqui. Ei, não é função nossa fazer malabarismo espiritual, amém? E eu quero encerrar dizendo o seguinte: por que, pastor, que não é função nossa? Porque quando você atrai uma pessoa carnalmente, você tem que mantê-la carnalmente. E aí, para manter carnalmente, a liderança vai ter que fazer malabarismo para poder estar sempre trazendo uma novidade, para manter você aqui. E não é nossa função. A nossa função é pregar palavras simples de Deus e deixar que o Espírito Santo se manifeste, porque Ele estando aqui, Ele é que vai atrair. Lembre-se que Jesus falou: quando o Filho do Homem for exaltado, Ele atrairá multidões para si. Não é quando a igreja foi exaltada, não é quando o pregador foi exaltado, não é quando o cantor foi exaltado, mas é quando o Filho de Deus for exaltado, Ele atrairá multidões a si. Que nessa noite você possa entender e dizer: Deus, eu quero renovar contigo
hoje, Senhor, o meu desejo sincero de cultuar a Ti. Eu quero, Senhor, estar num culto envolvente em que eu esteja aqui por inteiro, Senhor, dando a Ti todo o meu ser. Vamos adorar o Senhor? Você pode nesse instante adorar o Senhor dessa forma e dizer e orar a Deus, amém? Só Jesus pela cruz me salvou. Essa é a mensagem. Jesus morreu por mim, por você e pronto. Queria saber quantas pessoas estão aqui que dizem: pastor, ore por mim, porque hoje eu entendi que eu preciso de Jesus como Senhor da minha vida. Eu preciso estabelecer com Deus um relacionamento que vai além da religião. Eu preciso estabelecer um relacionamento de Deus que vai no íntimo do meu ser. Eu preciso de Jesus. Eu não estou cansado de religião, estou cansado de normas, de regras. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso ser alcançado por Deus, eu preciso ter certeza da minha salvação. Se você está aqui, você é religioso, mas se você não tem certeza da sua salvação, eu quero lhe dizer que a tua religião não vai te trazer salvação. Você precisa entrar em um novo relacionamento com Deus. Quantos dizem assim: pastor, ore por mim, porque eu preciso de salvação, eu quero receber a Cristo como Senhor e Salvador. Eu nunca tomei essa decisão na minha vida. Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite que diz: eu preciso de salvação, eu não tenho certeza dos meus pecados perdoados. Há alguém nessa noite, nesse lugar, que diz: levante a sua mão que eu possa orar por você. Se não há, eu quero orar pela igreja, porque essa mensagem, ela não é uma mensagem evangelística, ela é uma mensagem para a igreja, para que você possa estabelecer com Deus as bases do culto, em que verdadeiramente o Senhor possa dizer: eu tenho prazer em estar aqui na nova criação. Eles são nova criação e eles entenderam o propósito pelo qual eu enviei o meu filho, para morrer por eles, para torná-los agora aliançados comigo. E aí você viver a vida cristã plena que Deus tem para você. Você diz: pastor, ore por mim, eu preciso de alegria, eu preciso de gozo, eu preciso vir à casa do Senhor atraído pela glória de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, torne a dar-me a alegria da salvação. Eu não quero me acostumar com as coisas de Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero terminar esse ano de 2021, a despeito de todas as lutas, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero a glória de Deus na minha vida. Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você aí mesmo no seu lugar. Você diz: Senhor, eu quero renovar contigo a minha aliança nessa noite, noite de Santa Ceia, noite de aliança, noite de propósito. E então faça essa oração agora. Diga: Pai, em nome de Jesus. Diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu renovo contigo, Senhor,
a minha aliança, o meu compromisso de te amar todos os dias da minha vida. Senhor, eu me envolverei contigo com todas as minhas forças. Eu darei a ti o melhor da minha vida. O Senhor terá a minha atenção, porque eu entendo que o meu propósito só será cumprido quando eu viver essa verdade em plenitude. Livra-me, guarda-me da falta de sinceridade na minha vida. E eu quero ter um coração totalmente liberto para te amar, para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Pedro.